Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros 500, que é feito para você que está inconformado, que precisa mudar a sua vida, que precisa dar uma nova roupagem, um novo estilo, para você que está aí ouvindo no seu agregador de podcasts preferido ou assistindo no YouTube e está pensando, caramba, eu preciso de um novo estilo para minha vida. Do jeito que tá, não dá mais. Hoje você vai gostar desse assunto. Para você que precisa de inspiração para a sua vida, saúde, finanças ou desenvolvimento pessoal e profissional, este é o seu lugar certo. E nesse assunto que a gente vai abordar hoje, essa conversa de hoje, a gente vai falar de estilo e imagem, mais precisamente para os homens. Então, você homem que está nos assistindo, ou você que tem que dar um cutucãozinho aí do lado, ó, essa é para você, hein? A gente vai falar muito sobre isso, também sobre muitos outros assuntos, porque você sabe que essa nossa sala de conversas é para isso. A gente fala de tudo um pouco, mas sempre com muito conteúdo para você e para sua vida. E hoje no nosso papo, Felipe Coelho, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui para bater um papo contigo, para levar algum tipo de informação útil, né, para os homens e até mesmo para as mulheres que queiram ajudar os homens ao lado, né? Então, o nosso propósito hoje é bater um papo e fazer com que essa informação chegue na pessoa certa. A gente estava falando antes de entrar no ar, né, que muitas pessoas, principalmente homens, precisam desse trabalho que você faz, né? É de extrema importância isso, porque no dia a dia, na correria, rotina, muitas vezes a gente não percebe o quanto isso é importante, mas faz toda a diferença. Esse é só um spoiler do que a gente vai falar. Mas antes disso, eu queria que você desse as suas credenciais, falasse quem você é, como é que você chegou até aqui. Maravilha, vamos lá. Eu sou Felipe Coelho, tenho 34 anos, sou formado como consultor de imagem e estilo masculino, sou empresário, né, marido, pai, e estou aqui hoje para bater esse papo com o pessoal e trazer algo que possa ajudá-los aí no dia a dia, principalmente é o que você mencionou no início, né? Eu gosto muito de dizer que esse tipo de deixar de lado o homem é muito natural para o dia a dia, né? Os homens se deixam de lado porque a gente tem várias responsabilidades. Eu sempre gosto de dizer que a minha credencial é ajudar o homem no autocuidado, né? A se olhar no espelho e gostar do que vê. Sim. Porque isso impacta diretamente no profissional e no pessoal. Ponto. Então, as minhas credenciais são basicamente essa. Eu sou um cara que adora viajar ao mundo. A gente traz muita coisa de fora para cá e a gente também gosta de ajudar muitos homens nas minhas redes sociais. Isso daí, quando eu falo muito, são muitas perguntas diariamente. E aí tem de tudo que você possa imaginar. De tudo que você possa imaginar. Tem divórcio, que a gente ajuda ao homem a não se divorciar, porque às vezes se deixa de lado, né? Tem o cara que quer reconquistar a esposa que não tá tão legal o relacionamento. Tem os homens que querem melhorar a sua imagem para o mundo profissional, também tem esse detalhe. E tem as mulheres que me procuram, que são as namoradas, as esposas, para melhorar o marido. Então, assim, pode colocar aí num roteiro que existem vários tipos de problema e a gente ajuda em todos eles. Então, a credencial é justamente essa. E é interessante isso, né? Porque a gente já bate logo de cara num ponto que muitas vezes é um preconceito para os homens, né? Ah, mas por que eu vou dar atenção para isso? Estilo? Que estilo? Para quê? Né? Existe mesmo. Ou até mesmo aquela questão de autocuidado. Gente, mas autocuidado, eu tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo. Assim, é um preconceito muitas vezes genuíno, em muitos casos, e entre muitas aspas, inocente, porque as pessoas não têm essa concepção da diferença que faz. E eu acho que esse é um bom caminho para a gente abrir esse leque aí de conteúdo. Sem dúvida. Qual é a diferença que faz
não só é quando você escolhe uma roupa lá que você se sente bem com ela, mas tudo que vem por trás disso. Quando você consegue ter essa atenção e esse olhar para si próprio, o que é muito difícil hoje em dia. É muito difícil, principalmente pelas responsabilidades, né? Então a gente tem muitos homens, família, boleto, né? Trabalho, responsabilidades. Por último, ele sempre coloca ele na fileira, né? Na prateleira ali, ele sempre fica por último. E quando ele começa a colocar isso antes, não falo antes de tudo, mas que ele começa a olhar para si mesmo no espelho, cara, isso melhora a confiança, autoestima. Ele se percebe um cara muito mais interessante, muito mais bonito, e isso vai impactar na relação dele, no trabalho e na vida amorosa. Isso impacta diretamente. Então, sempre falo que hoje com a alfaiataria que nós temos, a gente não gosta de falar que nós vendemos as roupas, né? Nós vestimos os homens. Por quê? Porque quando você vai em uma loja, muitas vezes você enxerga você está lá no manequim, você fala, puta, jamais experimentaria isso. E o cara fala, não, isso aí não vai ficar bom em mim, não, essa cor aí não tem nada a ver comigo. Então já começa esse preconceito antes mesmo de se vestir. Que é, cara, não, isso aí não, deixa pra lá, não vai dar certo. Então eu sempre digo, cara, experimente as roupas, se olhe no espelho e aí sim você vai dizer se você gosta daquilo que está vendo ou não. Sim. Ponto. Gostou daquilo que está vendo? Ótimo. Cara, eu tenho certeza que a sua confiança, o seu autocuidado, a sua imagem à frente às pessoas vão melhorar assim absurdamente. Eu fico imaginando quantas objeções os homens têm quando pensam nesse assunto, né? E aí, se a gente for fazer uma comparação, né, com o universo feminino, no que diz respeito a estilo, a imagem, a posicionamento, moda propriamente dita, né? Você tem alguns pontos que talvez, né, destoem um pouco. E aí é a oportunidade certa pra gente descobrir. Quando a gente fala no caso, né, da mulher, a coloração que melhor combina com ela, né? Fazer um estudo ali das cores e por aí vai. Para o homem, existe algo nesse sentido também? Existe, qual é o tom, ou a cor, ou o estilo, o corte, a combinação que combina... A combinação que combina... Aí, tamo bem, a dislexia hoje bateu cedo. A combinação que melhor se adequa a cada estilo masculino. Como é que funciona isso no estilo dos homens? Dos homens, dentro da consultoria, né? Então a gente já entra mais para a parte da consultoria nessa sua pergunta, que é entender o seu dia a dia. Primeira coisa de tudo, cara, quem é você? Qual é a sua essência? Qual a mensagem que você quer passar? Rapaz, você tá batendo num ponto que o homem jamais pensou. Jamais pensou, exatamente. De cara, né? Exato. E aí, isso já vai como objeções, né? Sim. E são essas perguntas que eu faço num bate-papo muito informal. E eu vou tirando dele exatamente o que eu quero para saber como nós vamos construir a sua imagem. Então, sabendo o que vai ficar bom para você, é justamente você que vai me dizer qual é o teu dia a dia, quais são as ocasiões que você se coloca, onde você trabalha, né? O que você faz de hobby, o que você gosta de fazer. Então, tudo isso são ferramentas que eu vou buscando, vou tirando do homem, e aí depois eu dou essas ferramentas para ele de uma maneira muito prática, muito fácil. Então, eu já vou desenhar quais cores que vai ficar bom para o tom de pele dele. Para o homem não tem muito essa questão de fazer a coloração. O homem não gosta muito disso. Por quê? Cara, se você for no trivial, né, vamos falar o trivial, o que seriam as cores triviais? Azul marinho, cinza, preto, branco, bege. Ali são as cores, atemporais, que você pode colocar em qualquer subtom de pele ou qualquer pele que vai ficar super bacana. Aí tem alguns caras que a gente sempre trabalha o subtom de pele. Se é um cara negro, né, a gente vai para cores terrosas, cores mais claras, que vai evidenciar, vai ficar mais bonito, vai ficar muito mais elegante. Né? Se é um cara pardo, a gente oferece outras cores também, dependendo do subtom de pele dele, que vai ficar bonito, vai ficar bacana, vai evidenciar aquilo que ele quer. E a gente também, aí tem os gordinhos, que a gente também oferece, né, uma linha de vestimenta que vai valorizar aquilo que ele quer. Né? Ele sempre quer fugir das curvas, ele quer jogar a atenção dele para o rosto, para a barba, para o cabelo, se ele é careca, para os acessórios, enfim. Então a gente trabalha muito isso, é descobrir a essência do homem
através de algumas perguntas bem estratégicas. Sim. Cara, e com isso você vai sair com tudo pronto. Então eu vou saber exatamente o que tirar do seu guarda-roupa e o que colocar lá no final. E como você vai combinar essas peças que você vai colocar lá no final. Sim. Então, de maneira bem resumida, é isso. Eu vou te dar todas as ferramentas e você vai ter uma imagem intencional dentro da sua rotina, aquilo que vai ficar confortável para você, aquilo que vai te deixar bem, aquilo que vai te deixar feliz. Você vai olhar para o espelho e vai gostar. Perfeito. Ponto. E é legal que só nesse ponto a gente já começa a separar aí, né? Os homens dos meninos, né? Sim. Você deu um exemplo bem claro dessa transformação, né? Geralmente, quando o cara é ali, sei lá, adolescente, jovem, ele ainda tá muito naquela linha da camiseta estampada, da camiseta um pouco mais colorida e tal. E só pelo exemplo que você me deu aí de tons, a gente já percebe que tem uma diferença muito significativa, né? Eu, particularmente, eu tava até falando esses dias atrás, eu fiz uma limpa na minha gaveta, inclusive uma limpa que... Geralmente eu faço uma limpa todo final de ano. Aí eu atrasei um pouco, 2023, 2024, fui fazer esses dias atrás. E saiu sacolas e sacolas de roupas pra doação e tal. E pensei, cara, eu preciso simplificar essa minha vida, porque... Eu ainda tô naquela fase do muita roupa um pouco mais, né, colorida, assim, uns tons ou umas estampas que não tem muito a ver. Mais com o seu dia a dia, né? Não tem muito a ver com o meu dia a dia. Ou às vezes aquilo, né, poxa, eu sou um pouco mais assim descontraído, mas até que ponto eu preciso ou posso ou devo usar esse tipo de roupa? Tamanha a imagem que eu quero passar hoje, seja no meu negócio, naquilo que eu faço, naquele tipo de autoridade que eu quero expor para as pessoas, ou como eu quero me posicionar no dia a dia. E aí a gente começa a pensar nessas coisas e eu cheguei àquele ponto que a gente vê muito na internet, inclusive. Eu vou começar a comprar roupas de uma cor só, entendeu? Ou de menos tons possíveis para praticidade, né? Que nem, né? Acho que deve ter até hoje, né? Post de Instagram, né? Olhando lá o Zuckerberg, não sei mais quem, normal, aquele outro é um dos lá assuntos da China, mais falados. aquele outro da China lá, acho que é do Alibaba. Olha como eles usam as mesmas roupas, as mesmas cores, o mais simples. E eles são ricos. Assim, eu sei que é uma comparação, às vezes, até um pouco, né, grosseira. Mas se a gente for pensar nesse ponto de simplificar, que é muito comum ao homem também, né? Mas assim, simplificar com estilo, né? Não significa que a gente vai sair com a camisa de time de futebol, né? Pelo amor de Deus. E quando a gente pensa nesse simplificar, eu acho que passa muito por isso, né? Mas ainda assim, a gente acaba cometendo erros, né? Vou tirar as estampas e as cores da minha vida. Não necessariamente significa isso? Não, não precisa. Como é que é essa adequação, né? Cara, o primeiro ponto é, assim, você tocou num assunto bem interessante, que é as pessoas às vezes olham para esses Zuckerberg, Jack Ma, enfim, todos esses empresários que são de grande renome, né, internacional, e acham que eles utilizam peças básicas. São peças básicas aos nossos olhos de que não conhece o que eles estão utilizando. Mas, na verdade, ali é tudo quite luxury. São o quê? Peças de extrema qualidade de tecido, extremamente caras, né? No sentido de, é uma peça que entrega pelo que eles vendem, e as pessoas acham que só pelo fato de estar com uma peça, um jeans, ou até mesmo uma camiseta básica, que não tem nenhum tipo uma de... camiseta preta. Uma camiseta preta, uma azul, uma branca, falar... tá tudo bem, eu acho que ele deve comprar num fast fashion da vida e ótimo. E na verdade não é isso, né? São peças de extrema qualidade que a maioria das pessoas não sabem. Sim. E o que vai deixar... E isso é um ponto que um gancho que eu faço. Muitas vezes você acha que para se vestir bem precisa gastar muito. O homem acha que, eu vou estampar uma marca em mim, vai ficar bonito, vai ficar bacana. Tem um monte de estampa aqui em casa, um monte de cores, né? Tá tudo bem, porque o que eu quero passar para as pessoas é, olha que bonito eu estou com essa peça estampada de marca, porque eu quero passar a visão de que o que eu visto é muito bom. E pode ter certeza que às vezes é o contrário disso, porque o bonito não está na estampa, não está na marca, não está em absolutamente nada disso. O bonito está em você ter uma boa proporção, em um bom caimento e um bom tecido
no teu biotipo. Então, se você imagina que você é um cara gordo, imagina que você é um cara extremamente alto, cara, não adianta. O que vai ficar bom para você é proporção e caimento. É aquilo que se adequa ao teu biotipo. Não adianta eu estampar a marca em você, falar assim, eu vou ficar bonito com isso? Não. Você vai ficar desproporcional, vamos dizer assim. Não adianta nada você usar uma roupa bonita sem caimento e sem proporção. Então, o que deixa a pessoa, o homem ou a mulher bonita, é proporção e caimento. Tá? Você, independente se você está com uma roupa cara ou barata. Sim. Agora, a cerejinha do bolo é justamente isso. Tá? Então, aí fazendo um outro gancho com essas questões de guarda-roupa masculino. Olha o teu guarda-roupa hoje, dá uma olhada em todas as peças e vê aquilo que você já não utiliza por 6 meses. Tem muito, não tem? Tem. De peças que você tem no guarda-roupa. Agora não mais, mas até semanas atrás tinha. Mas se a gente fosse fazer essa pergunta para vários homens, com absoluta certeza tem muitas peças que você tem no guarda-roupa que você já não utiliza há 6 meses. Sim. Tira fora. Dá para alguém, faça uma doação, leva para a igreja, faz qualquer tipo de coisa. Porque isso, além de ajudar as pessoas, você vai ter um desapego, né, emocional, porque nas consultorias eu vejo muito isso. E eu vejo as mulheres até ficam assim atrás do guarda-roupa, falando assim, joga fora isso daí, joga fora. Ele já não usa isso daí há muito tempo, é muito feio. Cara, tem muito disso, muito disso. Então, assim, muitas vezes é um apego emocional que a gente tem por alguma peça, alguma coisa. Então, eu sempre digo, desfaça disso, dá para alguém, doe, que vai fazer bem para sua mente, né? Para você limpar ali o que precisa limpar. E você abrir um espaço para peças que você vai utilizar. Sim. Porque, cara, roupa boa é roupa que você usa no dia a dia e não deixa guardado. Né? É isso. Faz total sentido. E sabe que nesse nosso comentário a respeito dos figurões aí da internet, já levantou um outro ponto que é muito comum também para o homem. Mas é muito comum para o homem. Vou comprar a roupa porque ela é barata. Isso daí é normal. E aí eu quero até, a gente já pode esmiuçar um pouco isso. Não só o fato de comprar a roupa porque ela é barata, mas o brasileiro, e aí é pergunta de leigo total, né? O brasileiro, ele sabe hoje o que é uma boa, não digo nem uma boa marca, um bom tecido, uma roupa de qualidade. Isso já chegou pra gente no nosso dia a dia, assim? Como é que é isso? Principalmente para nós homens que muitas vezes não fazemos ideia. Quer dizer, uma parte deles, acredito eu, não faz ideia do que é bom e o que é ok dentro dessa escolha. Eu vou te devolver uma pergunta. Ixi. E aí isso vai para todos os homens que estão assistindo. Qual foi a última vez que você leu uma etiqueta de uma roupa que você comprou? Nunca. Aí é o grande ponto. Nunca. Quase nenhum homem lê etiqueta. Eu sou o tipo de pessoa que não sabe interpretar uma etiqueta de roupa. Isso você pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, o que eu digo para os homens? A primeira coisa que você vai fazer antes de comprar qualquer tipo de roupa, e aí seja na loja de bairro da sua cidade ou até mesmo no centro da cidade, dentro de um shopping, leia a etiqueta. Primeiro ponto. É lá que vai dizer se é um bom tecido ou não. Ponto final. Independente se você vai gastar muito ou pouco. O que vai dizer que é de fato bom ou não é você ler a etiqueta. Então você vai dar uma olhada, vai olhar e vai ver assim, cara, o que eu quero utilizar para essa ocasião? Vamos dar um exemplo prático. Vou à praia, certo? O que você quer na praia? Conforto. Sim. Conforto, praticidade, né? Você está aí na praia. E aí você vai comprar uma roupa, ou preciso comprar uma bermuda, preciso comprar uma camiseta, preciso comprar algo para viajar. Cara, quase nenhum homem vai olhar a etiqueta. E aí, às vezes, ele vai comprar uma peça de roupa de tecido sintético, por exemplo. Chegou lá na praia e fala assim, caramba, mas está muito quente, cara. Está muito calor isso daqui. Por quê? Ele não sabe interpretar uma etiqueta. E aí, de maneira muito prática, nos conteúdos que eu sempre coloco nas redes sociais ou até mesmo nas consultorias, eu ensino os homens a simplesmente lerem a etiqueta. E aí você vai sempre... Exemplo muito bobo, mas prático. Se você vai
para um lugar quente, evite tecidos sintéticos. E aí você dá um Google aí, busca todos os tecidos que são sintéticos. Se você vai para um lugar um pouco mais fresco, você pode fazer um mix de tecido sintético com tecido natural. Tá? Se você vai para um lugar frio, aposte em tecidos mais pesados. Que aí você pode... Tá em dúvida? Vai no algodão. Ponto final. Então, eu sempre digo isso. Se você souber interpretar bem as etiquetas, que quase nenhum homem lê, porque aí depois reclama, né? Fala assim, caramba, essa peça aqui tá coçando. Já sentiu isso alguma vez? Você foi para algum lugar, tava calor, a peça começou a coçar. Não tem como, então é basicamente isso, você saber interpretar bem uma etiqueta. E aí você compra poucas peças, tem várias possibilidades de look e você vai estar bem vestido em todas as ocasiões. É uma proposta simples e prática. Você falou do algodão aí, ele talvez seja um grande coringa, né? Muito. O algodão é muito coringa. Algodão, uma viscose, um linho, né? Você tem assim peças que são extremamente coringas para o seu dia a dia, principalmente quando está quente. Se tiver quente, vai para tecidos naturais. Se tiver frio, você pode fazer uma mescla, não tem problema. Mas é sempre você saber interpretar bem o tecido, que é o que vai te deixar confortável. Você estava falando aí, você deu o exemplo da praia, né? E muitas vezes a gente acaba caindo em dúvidas, e não só a praia, mas sei lá, shopping, reunião de família, sobre o que é mais adequado. E geralmente a gente se depara com aquelas cenas assim, né? A mulher, enquanto ela já sabe o que é adequado, ela já sabe o que funciona e já escolheu provavelmente até a roupa da ocasião, né? Enquanto isso, o homem provavelmente está lá assistindo televisão ainda, tá despreocupado, tá tranquilo. Faltando 10 minutos para sair, ele vai pegar qualquer coisa que tiver ali na frente dele. Existe um padrão de como é que a gente deve se comportar no sentido de look, né? De acordo com cada ocasião? Com toda certeza. Em outras palavras, existem aquelas peças ou escolhas que a gente deveria definitivamente abolir da nossa vida? Existem, vamos por partes. Culturalmente, a mulher é muito mais preparada do que o homem para sair. Isso a gente já sabe. Então a mulher, ela já sabe a maquiagem que ela vai colocar muitas vezes. Óbvio que existem as dúvidas, né? Coloco esse, coloco aquele. Mas a mulher, ela já está muito mais preparada do que o homem em questão de vestimenta. Sim. Ela sempre quer ir bonita e ela sempre vai querer sair o mais bonito possível. O homem, culturalmente, não tem essa noção. Então é uma cultura. Óbvio que tem muitos homens que gostam de se vestir bem, são vaidosos, mas se a gente for pegar na proporção, cara, assim, infinitamente a mulher é muito mais preparada e a gente vê isso visivelmente onde? Nos shoppings. Se você vai ao shopping, você vê uma mulher extremamente bem arrumada, elegante na maioria das vezes, acerta em absolutamente tudo e o cara tá com uma câmera. Aí já entra nas peças que deveriam ser abolidas pelos homens. Alguns vão brigar, outros vão ficar chateados, mas é a minha visão quanto a isso, que não agrega em absolutamente nada na imagem de qualquer um. Ou seja, a camisa do Corinthians da Libertadores de 2012. Pronto, é isso. Vai, Corinthians. É isso. Então, assim, existem algumas peças que você poderia evitá-las, né? Como a camisa do time, que você gosta. Deixa pra ir no estádio com ela. A regata. Eu acho que existem formas legais de utilizar a regata. Existem. Com uma peça por cima, por exemplo. A regata da forma que eu tô aqui, como um apoio. Então você coloca uma terceira peça por cima, principalmente em lugares mais frescos, né? Então você tem uma peça que dá para ser utilizada. Evitaria também bermuda jeans, não é algo que agregue tanto a imagem do homem, né? O terrível, isso aí acho que entre 100 das perguntas que vem, a questão do sapatênis, né? Cara, não preciso nem entrar muito no mérito, acho que o sapatênis também os homens deveriam deixar um pouco de lado. E aí, o que é o sapatênis? Para você saber identificar o que é ou não. Desajeitado. Exato. Você olha lá no Ilhéus, tem um monte de furo, tem um zíper, tem muita costura, tem vários detalhes nos adornos, enfim. Você olhou para aquilo lá, parece um Transformers, deixa de lado. Deixa de lado. Então, são peças que você já pode ser evitadas.
E aí, o que substitui? O que cai bem, né? Porque aí o cara já deve estar pensando lá do outro lado, assim, putz, Nada não fica vou bom, mais, né? não vou mais. Vai sozinha, toma o cartão, seja feliz. E eu não vou, né? Porque muitas vezes, né? Aí a gente vai... Geralmente essa é a escolha, né? Essa é a Não tem escolha. nenhuma alternativa, né? Aí vamos para as escolhas agora, as naturais, que basicamente todo homem deveria ter no seu guarda-roupa. Camisetas básicas. Eu acho que todo homem tem uma camiseta básica. Sim. Uma preta, uma branca, uma azul, uma cinza. Já são camisetas básicas que dá para fazer diversos looks. Uma calça de sarja, de algodão, né? Você pega uma calça de algodão, um bom corte, um bom caimento, vai ficar bacana. Um tênis casual com poucas informações, e aí você pode escolher a cor que mais te agrada. Tem milhares de cores. Uhum. Né? Um sapato, né? Uma bota Chelsea, é legal para momentos mais sofisticados que você queira passar uma informação. Uma boa calça jeans também funciona. Agora, tem as calças de alfaiataria, que tem milhares de calças de alfaiataria, que você quer subir um pouquinho mais o nível ali da sua vestimenta. Mas você percebe que são peças básicas, que às vezes você tem no seu guarda-roupa, mas você não utiliza. Sim. E aí o cara às vezes nem visualiza isso, que pode ficar bom com algum tipo de look, sabe? Então, Sim. São peças básicas. É engraçado, você começou a falar, eu já fiz 2 associações diretas. A primeira delas volta lá no comecinho da nossa conversa, do cara se olhando e falando, meu, isso não serve pra mim. E a segunda já me remete àquele meme da Faria Lima, né? Ah, Todos todo mundo, iguais. todos iguais, né? A mesma calça, a mesma camisa, às vezes até o, né? Como chama? A puffer, o suéter amarrado no pescoço aqui. E aí é esse ponto que eu queria trazer. A gente não precisa ter esse receio, né? Vou ficar igual a todo mundo. Não. Tem como fazer isso de pequenos forma que detalhes. se adeque ao nosso corpo, ao nosso estilo e não vai parecer mais um no meio da multidão, né? Exato. O que a gente trabalha é justamente isso, para você estar bem vestido na sua essência, naquilo que você gosta. Eu preciso entender o que você gosta, o que você gosta de cores, o que você gosta de... O que você quer utilizar no dia a dia? Óculos, bacana. E se a gente trocar a cor do seu óculos? Trazer uma leitura diferente? Você vai gostar? Então a gente vai dando opções, ferramentas, para você ser cada vez mais intencional e não ficar, né, parecido que tá todo mundo igual. Camiseta preta, calça caqui. Camiseta preta, calça jeans. Camiseta preta, a puffer, né, que o pessoal utiliza muito na Faria Lima lá. E uma calça que você olha assim, parece que tá todo mundo igual. Parece aquele grupo musical dos anos 80, né? Então você Menudo, Dominó, é bem isso. Você pode se vestir bem, na sua essência, com pequenos detalhes, né, de diferenciação. Então você muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, bem simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Perfeito. É só parar um pouquinho para pensar, assim como sua mulher, namorada, deve parar para pensar também. Entende? A gente vai dar uma virada na nossa conversa e falar bastante sobre imagem, posicionamento, voltado até para a parte profissional. E é muito importante lembrar, né? Geralmente quando a gente fala a parte profissional, as pessoas já fazem uma associação direta com dono do negócio, empreendedor, chefe. Mas isso cabe, eu tenho certeza, para qualquer pessoa dentro de uma carreira, seja ela qual for. Sem dúvida. Mas antes disso, eu quero entrar num outro ponto que eu acho que é muito polêmico para o homem, justamente porque ele nunca sabe, ou ele sabe, tem certeza absoluta do que escolhe e faz, porque combina bem com ele, ou ele é um perdido no espaço completamente, que é a questão dos acessórios. Certo. E aí a gente pode falar de tudo, né? Desde aqueles bonés mais ridículos, eu vou ser cancelado, até o que cabe bem a qualquer ocasião. Como é que é ou deveria ser a relação do homem com acessórios? Vamos lá. O acessório, ele segue a mesma regra dos looks. Depende muito da ocasião que você vai utilizá-lo. Então, exemplo, boné. Para que serve o boné? Você vai fazer uma atividade física na área, no ar livre, né? Proteção do sol, obviamente. Se você vai fazer algum tipo de passeio mais casual, numa área livre também. Vou à praia, vou um shopping a céu aberto, vou passear. Então, o boné, ele é feito para ser utilizado nessas ocasiões. Óbvio que tem muitos homens que
que utiliza o boné a todo tempo, a todo momento, a toda ocasião. No shopping com a camisa do time. Exato. Um cordãozão. Meu Deus, eu vou ser muito cancelado. Tá, enfim. Isso acontece. Então é você saber utilizar os acessórios para cada tipo de ocasião. Então tá na dúvida de utilizar o boné? Utiliza numa área externa, vai treinar para não cair o suor no rosto, funciona, né? Você vai fazer algum tipo de atividade física, vai correr, vai passear, qualquer coisa. Então beleza, o boné é para esse tipo de ocasião. É uma grande... mas é proibido utilizar em ambiente fechado? Não, não é proibido. Mas ele não vai... né? Ele não foi feito para isso. Aí tem a questão dos anéis, dos colares. Né? Para que servem os anéis, os colares? É para dar um ponto de diferenciação, para trazer um ponto de luz para você, para o seu look. Às vezes você quer colocar um anel bacana, né? Para mostrar... você está com uma camiseta básica, uma calça um pouco mais esportiva, um tênis ou uma bota. Eu estou muito básico. Aí os acessórios vêm para dar aquela pitada de diferenciação no seu look. Então você põe um anel, você põe um bracelete, você põe um cordão e fica bacana. Né? Agora, um dos acessórios que eu sempre digo para os homens terem pelo menos um em casa é o relógio. Acho que isso é o principal acessório para o homem. Aquele momento em que o apresentador faz assim, ó. Esconde a mãozinha embaixo da mesa. E é engraçado que você citou o relógio, inevitavelmente a gente ia falar dele. Porque é um grande ponto que ou você ama ou você odeia. Sim. Né? Eu parei de usar relógio há, 20 anos, né? Na época era o relógio daquele Cássio comum, né? Sim. E hoje mesmo, eu tava olhando, é engraçado isso, eu tava olhando isso alguns dias atrás, vitrine de shopping. Qual relógio vai funcionar melhor para mim? Qual combina mais comigo? Existe isso também? O melhor relógio para você? Como é que é essa escolha? Existe o melhor relógio para cada ocasião também. Então, por exemplo, se você quer um relógio esportivo, vai para um relógio com pulseira de borracha. Se você quer um relógio versátil que vai do casual ao elegante, você pode ir para um relógio de aço. Se você quer um relógio extremamente elegante, vai para um relógio de couro. Ponto. Perfeito. Então são 3 níveis que você, para não errar. Agora, você quer ir para um relógio, o cara que curte uma trilha, você pode ir para um relógio de nylon, para uma pegada um pouco mais rústica. Então depende muito de cada ocasião que você quer utilizar. Sim, hoje é muito comum, né? As marcas geralmente de smartphones, né? Tem ali o seu relógio, que você tem um mundo aqui no seu pulso. Isso não significa que necessariamente num evento casual, ou num evento em que você precisa se posicionar de forma estratégica, você vai com o seu smartwatch todo feliz lá, porque vai estar arrasando, né? Nem sempre isso significa, né? Nem sempre. Então sempre digo, se você tem um smartwatch em casa, deixa para treinar, deixa para fazer alguma coisa que você vai utilizá-lo ele de forma mais prática, né? Sei lá, muitos homens gostam de utilizar o smartwatch para fazer contagem de batimento cardíaco, para ver quanto tempo correu, para ficar olhando mensagem. Eu não acho tão adequado em momentos mais casuais e formais. Eu vejo muitos homens utilizando o smartwatch de terno, por exemplo. Eu não acho que fica tão interessante, mas cada um utiliza da forma que quer. Sim. Eu acho que um relógio tradicional, porque o relógio ele é uma joia que foi feita para o homem, que na época dos anos 50, 40, era passado do vô para o filho, do filho, né, ia passando do vô para o neto, né, do pai para filho. Era exatamente isso que o relógio significava antigamente. Né? Então, ter essa joia que pertence à família, que você tem há anos, né, como você comentou, há 20 anos atrás utilizava o Cássio, e era exatamente isso o poder do relógio tinha, de conectar. Né? O vô, o pai e o filho. Sim. Era isso que era bacana. Perfeito. Ótimas dicas para quem deixou de usar o relógio porque fez uma marca horrível no braço. Agora, indo para esse lado profissional, né? Lembrando mais uma vez, quando a gente fala de profissional, independente de quem você é, né? Mas a gente precisa dizer, né? Às vezes você está numa firma, você quer se posicionar ou precisa se posicionar de forma estratégica. Ou muitas vezes você é um empreendedor, você tem um ou vários negócios, várias marcas e precisa se posicionar. Qual é o efeito, né? Para a gente já abrir um pouco esse terreno aí. Qual é o efeito que
uma boa imagem, um bom posicionamento, que boas escolhas, né? Escolhas assertivas nesse sentido do que vou vestir, de qual acessório eu vou combinar. Como é que isso muda essa imagem e esse profissional? O primeiro ponto é que quando você se cuida, automaticamente na cabeça da pessoa que está do outro lado, ela tem a percepção de que você pode ser um cara que cuida de várias outras coisas muito bem. Se você está cuidando de você tão bem, com certeza você deve cuidar da sua casa, você deve cuidar do seu carro, você deve cuidar da sua família muito bem, né? Nem sempre é assim, mas na cabeça, no inconsciente das pessoas, funciona basicamente assim, né? E isso te dá uma visibilidade muito importante, porque as pessoas vão te enxergar com mais valor, né? Então, não tem como. Quando você se arruma bem, você chama atenção de uma maneira positiva. Quando você chama atenção de maneira positiva, você se torna uma pessoa interessante. Quando você se torna uma pessoa interessante, todo mundo quer saber quem é você. Sim. Quem é esse cara? Esse cara trabalha aqui na empresa, o cara começou a vir bem arrumado, você vai chamar atenção. E aí, tem a atenção, no primeiro momento, positiva, e tem aquela atenção, que é aquela dorzinha de cotovelo negativa, que é o cara que vai falar assim, tá se arrumando para vir trabalhar, essa calça pula brejo, que é uma calça ajustada, que os homens até pegam um pouco no pé, e aí começa a criticar um pouco, né, de uma maneira um pouco mais ácida, mas não demora muito para ele estar copiando a mesma coisa que o cara está fazendo. Independente da profissão, independente do cargo que você tem dentro da sua empresa. Eu sempre digo, cuida da sua imagem. Sim. Porque, cara, vai chamar a atenção de uma maneira positiva. E aí vem todo aquele caminho que eu falei. Quando você se torna uma pessoa que cuida da tua imagem, as outras pessoas também vão te olhar de uma maneira diferente. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se vestir bem, vai fazer bem para você e para os outros. E isso vai te dar uma visibilidade muito grande, independente do teu cargo. Tá? E até tem uma história muito engraçada, eu recebo vários relatos. Mas isso foi recente agora, faz 1 mês e meio atrás. Eu recebi um relato no Instagram que um cara trabalha numa empresa e ele começou a ir muito bem arrumado para a empresa. E aí o chefe começou a pegar no pé dele, falando assim, cara, você tá vindo mais bonito do que eu, não tô gostando disso. Em resumo, a história era isso. Ele tomou uma fechada do chefe. Falou, cara, eu não quero que você venha tão mais bem arrumado do que eu. Caramba. Por quê? Porque ele estava parecendo o dono da empresa. Então, sabe aquele negócio quando você se arruma bem, as pessoas acabam te zoando, acabam brincando com você de uma maneira pejorativa, mas, no fundo, ela queria estar igual a você. Perfeito. Então, ele começou a chamar tanto atenção dentro da empresa, eu estou falando de uma empresa de mais de 100 funcionários, que o chefe se sentiu incomodado de tal maneira que ele começou a se vestir bem também. Só que ele falou assim, eu não quero que você venha mais bem vestido do que eu. Ele tomou essa fechada, ele me mandou esse texto. E eu tenho esse print até hoje. Né? Então, assim, independente se o seu chefe vai achar ruim ou bom, vista-se bem para que ele mesmo leve essa cultura de cuidar da autoimagem, né, dentro da empresa dele. Porque, aliás, isso vai fazer bem para todo mundo. Para todo mundo. Concorda? Se você está se vestindo bem dentro de uma empresa, você está representando essa empresa. Sim. E aí as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Faz total sentido. Então, esse é um ponto que a gente conversou. E aí ele me perguntou, eu continuo indo bonito para a empresa? Eu falei, óbvio que você continua indo bonito para a empresa. Você não tem nem que perguntar isso. Vista-se ainda melhor amanhã, para que ele se sinta tão incomodado ao ponto de querer mudar também. E aí o que aconteceu? O chefe hoje também vai tão bem vestido quanto ele. E é isso. E muito provavelmente ele era, sei lá, alguém de um setor. Ele é um cara de um setor. Vamos colocar numa leitura que todo mundo fala. Ele era um chão de fábrica, né? E o cara era o dono da empresa. E ele estava indo mais bem vestido que o dono da empresa. Uau. Ao ponto das pessoas acharem que ele era o dono da empresa. Porque ele é um cara muito bonito. E ele soube usar o conhecimento que ele aprendeu comigo, ali no dia a dia, nos e-books e tudo mais, ele aprendeu a aplicar na prática e aquilo mudou totalmente a percepção
dele perante as pessoas. Você bateu num ponto aí, eu sei que vai dar problema, mas eu não tô nem aí, eu vou falar mesmo, é assim que funciona. Que é justamente esse ponto do ele era um cara bonito. Às vezes, quem tá nos ouvindo ou nos assistindo lá do outro lado vai falar assim, poxa, mas eu não sou esse cara. Muitas vezes a gente pode imaginar que existe ali uma questão emocional, psicológica, né? Da pessoa não se sente bonita e precisa rever isso. Mas às vezes, fisicamente, esteticamente, ela não tá ali na forma mais, né? Às vezes, sei lá, hoje você vê muita gente fazendo harmonização, fazendo 1 milhão de coisas aí pra ficar com uma aparência melhor, né? Pra ficar mais bonito ou mais apresentável. Porque a gente sabe, vamos ser honestos, tem pessoas que são mais bonitas do que as outras. E tem pessoas que, como nossas vozes diziam, é bonitinho, o feio arrumadinho, né? Porque esteticamente não tem a melhor apresentação. Às vezes tem um nariz um pouco grande. Igual o meu, assim. Ou tem um olho um pouco diferente. Eu sou complexado com o meu olho. Eu sinto que um é mais murcho que o outro. Ou senão a boca é um pouco... Enfim, aí cada um vai fazer vai olhar pro espelho, né? Lá e vai fazer sua leitura. E pra esse cara que fala, poxa, mas eu sou feio, isso não funciona pra mim, essa conversa é só balela. Independente do padrão estético ali, de como você veio ali, do seu número de série, dá pra fazer essa... Não digo amenização, né? Mas dá pra fazer deixar a pessoa interessante. Deixar interessante, apresentável. Com toda certeza. Até mesmo pra quebrar essa objeção, que eu acho que deve ser um dos grandes alicerces da rejeição masculina a esse olhar, né? Você sabe qual é um dos maiores alicerces da rejeição masculina? Que os caras me relatam? Eu vou emagrecer pra começar a me vestir bem. O maior erro que os homens cometem hoje em dia. Vista-se bem hoje, porque isso vai te ajudar amanhã a querer ir treinar cada vez mais sua parte física e mental. Porque isso mexe muito com a autoestima do homem. Você se vestir bem gordo vai te ajudar a querer buscar o melhor shape para se vestir melhor ainda. Sim. Então, não tem... Eu entendo essa correlação do cara ter esse bloqueio, mas eu sempre digo, não espere chegar no shape perfeito. É bobeira. E aí as pessoas... Até recebi muitas críticas em um post que eu fiz, que foi exatamente sobre essa questão. De que eu falei que o homem gordo pode ser bonito, interessante e bem vestido. Eles que eu estava fazendo uma romantização da obesidade. E, cara, não é absolutamente nada disso. Eu estou falando que quem está no processo de perda de peso, se sentir bonito, ajuda muito a você buscar ainda mais o peso ideal para a tua estatura. Sim. É simples assim. E aí a gente volta naquela coisa, né? Mas isso não é pra mim porque eu sou assim. Tem muito disso. Então você que é um cara que está em processo de perda de peso, cara, se arrume-se, vista-se bem, você vai ver o quanto isso vai te ajudar a querer buscar cada vez mais a saúde. E aí, puxando o gancho que você comentou sobre a questão de harmonização, sobre essas questões de querer cada vez mais, incessantemente, buscar essa beleza, né, a perfeição, cara, ela não existe. É bobeira. Tem muita gente que faz muitas coisas invasivas que acabam prejudicando demais a sua saúde física. E isso é uma coisa que eu... vou dar exemplos básicos, tá? Muitos homens falam assim, começa com aquela questão de querer pintar o cabelo. Eu super respeito quem pinta cabelo, quem descolore a barba, não tem problema nenhum com isso. Mas, cara, é o natural da vida, nós vamos envelhecer. Errado é chegar aos 30 e poucos com alguns fios brancos, mas fazer o quê, né? Cara, eu tenho um monte de barba branca, eu tenho um monte de frio. Com isso. Você é complexado com isso? Aos 32, alguns fiozinhos ali eu já tô querendo pinçá-los todos. Pois é. Sabendo que eles vão nascer branco de novo. Exato. Então, assim, eu sempre digo para os homens não ficarem com esse tipo de apego a não querer envelhecer e buscar incessantemente algo, né, que aí começa questões de harmonização facial,
que eu não tenho absolutamente nada contra também. Eu sou contra Botox, Botox, eu faço preventivo, não vejo problema. Mas quando é invasivo ao ponto de prejudicar a sua saúde física, aí eu já não concordo. Ponto. Eu acredito que o primeiro de tudo é a saúde. Sem saúde, a gente não tem absolutamente nada na vida, né? Sim. Então, o primeiro ponto é a saúde. E fazer com que você sinta-se bem, né? Com as ferramentas que a gente tem no dia a dia. Então, se você quer descolorir a barba, quer descolorir o cabelo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, beleza, faça. Mas saiba que, cara, uma barba branca, bem cortada, independente de em quem seja, um cabelo com os fios brancos, independente de quem seja, tem o seu charme. Saiba disso. Já me vem aquela imagem, Richard Gere, assim. George Clooney, aí começa a vir um monte Harrison de nome. Ford, E aí vem, mas eu sempre... Tony Ramos, não, tô brincando, Tony Ramos não. Nada contra. Mas é isso. Sim. Entende? O ponto é justamente esse. Uhum. Que você busque a sua melhor versão, né? 1% melhor a cada dia, que você sinta-se bem de acordo com o teu biotipo, vista-se bem de acordo com as ocasiões que você tem no dia a dia e tá tudo bem. Se você tá feliz, tá tudo certo. Sim. A gente falava antes de entrar no ar, e aí, óbvio que eu vou trazer pra cá esse bate-papo. Esse perigo, entre aspas, de você no profissional se portar muito bem, elegante, fino, zero defeitos, mas não ter esse olhar pro seu dia a dia, né? Como é que essa combinação do profissional com atrás das câmeras tem que acontecer no dia a dia? Olha, é assim, primeiro de tudo, a gente está falando de, vamos falar, eu estou falando de você, né? Como você se comporta por trás das câmeras, que é onde as pessoas do seu trabalho não te vê, né? E como você se comporta dentro da tua casa, dentro do seu ambiente. Sim. Né? Primeiro, você mora sozinho, você é casado, você tem namorada. Eu acredito que o primeiro ponto de tudo é o autocuidado, que é o quê? Você cuidar de você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Por que você vai só se cuidar para os outros, para a empresa, sendo que você não está se cuidando para você, que é a principal ferramenta da vida, é você. Sim. Então, isso é um argumento que eu sempre utilizo com os homens. Cara, não precisa só se vestir bem na empresa. Você pode se vestir bem no seu dia a dia também. Ah, mas quando eu estou em casa eu ponho qualquer roupa e tá tudo bem. Tá tudo bem para você e para quem tá do teu lado. Sim. E para quem tá do teu lado. Então quer dizer que você fica em casa, você não faz nada, você não se cuida, você não faz a barba. Quando você está de férias você fica extremamente largado. Então, se você está se cuidando para os outros... Cueca no box, enfim. O grande ponto é que, cara, cuide de você independente de onde você esteja. Ponto final. Cuide de você. Isso é uma das principais ferramentas da vida. Sim. Você tem que estar bem para você viver bem todos os dias. Né? Tá forte, mentalmente, fisicamente, direcionado, focado. E aí tem muitos homens que se largam. E fazendo um gancho. É a mesma coisa quando o cara trabalha para alguém e ele abre um negócio. Quando você trabalha para alguém, você vai lá, cara, doa tudo de si. Não é assim? Sim. Você acorda cedo, não atrasa, há 20 anos na empresa doando tudo de si. Ótimo. Por que quando você vai abrir um negócio, você não faz a mesma coisa que você fazia para o cara? E aí você deixa um pouco de lado porque você é o dono do negócio. Aí você tem que fazer o dobro, que aí é a correlação da tua vida. Se você faz para os outros, faz para você também. Ué, é simples. Você está cuidando só do terreno dos outros, você não vai cuidar do seu terreno? Sim. Faz total sentido, né? Então eu acho que é uma reflexão que às vezes os homens não poderiam parar para pensar um pouquinho. Sim. Já que a gente fez essa relação aí com quando a gente abre o nosso próprio negócio, e aí, mais uma vez, independente se o negócio é nosso ou se a gente trabalha para alguém, e até fazendo uma referência ao teu site, teu
tua rede social, você diz que o estilo vende, né? E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Quais são aí os... Acho que... Não gosto da palavra gatilhos, mas ela se adequa bem aqui. Ou os pontos de atenção que a gente precisa ter no nosso dia a dia profissional, de que isso está pesando demais ao ponto de não sermos aquela pessoa ou aquela marca que o nosso cliente quer comprar. Quando é que a gente percebe que, poxa, eu preciso ter esse desperta, eu tô me desligando daquilo que faria bem para o posicionamento da minha marca, para a imagem da minha marca, e de repente, sei lá, tacar fogo no guarda-roupa. Hoje nós somos os maiores empreendedores, né, da nossa própria marca, que é o nosso visual. Sim. Cara, independente de onde você trabalha, independente do teu negócio, a pessoa vai olhar para você e vai fazer um scanner automático. Sim. E visivelmente, se você é uma pessoa que se cuida, automaticamente a pessoa já vai pensar que ela também é capaz de cuidar do negócio dela e que o negócio dela também anda bem. Então, você é o maior marketing da tua empresa. E a tua empresa é você. Porque empresas são feitas de pessoas, né? A velha frase clichê, e é isso. Uhum. Então, cuide de você, que você é a própria marca do teu negócio e que isso tenha ter uma correlação nas suas redes sociais também. Não adianta você estar lá nas redes sociais, fotos bonitas, bacanas, vídeos legais, conteúdos legais, e quando eu te vejo no supermercado ou numa fila numa padaria, da farmácia, você está extremamente largado. Então essa correlação não bate. É uma matemática muito simples. Uhum. Logo, se você se cuida nos bastidores, automaticamente eu penso que você também cuida bem do teu negócio, da tua empresa, das pessoas que estão à tua volta. Sim. É uma matemática muito simples. Então, você só vai ligando os pontos. Peraí, aquele cara que eu vi aquele dia é o mesmo que é o dono dessa empresa aqui? Mas não faz sentido. Pô, tu vi ele lá todo largado, né? De Crocs. De meia furada. Então, é simples. As pessoas não são bobas. Principalmente hoje em dia, né, com toda essa polarização que a gente tem nas redes sociais. É tudo muito fácil de descobrir. Sim. Então, se você está vestindo um personagem, muito em breve vão descobrir. Se você é aquilo mesmo que de fato mostra para as pessoas, tranquilo. Você vai viver o dia a dia sem medo. E eu fico imaginando que cada vez mais com essa quantidade de exposição que a gente tem hoje, seja pelas redes sociais ou por aquilo que estão vendo, muitas vezes filmando ou comentando a nosso respeito, cada vez mais é o pequeno detalhe que vai fazer a diferença, né? É sempre o detalhe que faz a diferença. De repente numa venda que você deixou de fazer, num contrato que você deixou de pegar. E é até perigoso isso, né? Pensar como se fosse um desleixo a forma que a gente vai olhar pra gente mesmo em relação ao nosso negócio. Acho que também é porque diz muito, né? A forma como a gente lida com a nossa imagem, com aquilo que a gente é em relação ao nosso negócio, né? E é o que você falou, né? A pessoa que chega vai ver, pô, esse cara tá bem arrumado, tá bem alinhado. Eu quero ele, eu quero a marca dele, né? Agora, se o cara vai estar de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, você trata de qualquer jeito. Se a pessoa tá de qualquer jeito, você vai tratá-la de qualquer jeito. Sim. Quando a pessoa está bem vestida, com uma imagem forte, você olha para ela e fala assim, quem é essa pessoa? O que ela faz? Sim. Automaticamente já desperta em você o interesse de saber o que ela vende, que carro que ela está andando, onde ela mora. É normal, isso aí é do ser humano. Sim. Né? Por que as pessoas gostam das redes sociais? Para saber da vida dos outros. E é isso, no isso. fim das contas é isso. A gente quer saber da vida dos outros. O que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão vendendo, para onde ela está viajando, o que ela está comendo. Todo mundo quer saber disso, no fim das contas. E aí vai vender mais,
vai aparecer mais ou vai ser mais interessante aquela pessoa que tem a imagem dela, né, bem alinhada com o teu produto, com o seu serviço, é algo que as pessoas fazem essa correlação. Vai olhar para você e falar assim, pô, bacana. Sim. Eu quero saber o que esse cara faz, né? O podcast é a mesma coisa, né? Uhum. Eu quero ver o que mais tem de conteúdo lá dentro, com quem mais ele conversou. Pô, deve ter várias coisas interessantes. E por aí vai. Perfeita relação. E é engraçado que eu fico imaginando que essa transição, né, quando a gente começa a ter esse olhar para o nosso guarda-roupa, para um corte de cabelo, para enfim, uma barba, um acessório que a gente decide usar, que a gente escolhe, né, que a gente dá atenção para isso, é só um despertar ali para muitas outras mudanças, né? Me vem a impressão que essa escolha dessa mudança, dessa transição, ela faz um efeito cascata na vida, né? Total. Quer ver uma coisa? Qual foi o momento da sua vida que você ouviu falar sobre visagismo, por exemplo? Ixi, talvez uns 3, 4, 5 anos atrás, no máximo. Isso já existe há anos. Hoje, explodiu. Né? Explodiu. Tem milhares e milhares de vídeos aparecendo sobre visagismo, que basicamente é pegar o seu formato de rosto e desenhar um corte de cabelo e barba ou acessórios que fique bom para o seu formato de rosto. E hoje em dia, isso virou uma febre. E tem muita gente lucrando com isso, que são os profissionais. Os antigos barbeiros, que só faz corte de cabelo e barba, alguns mudaram, né, a percepção do cliente, trazendo o visagismo para dentro das suas barbearias, cobrando muito mais caro. Sim. E faz total sentido. Eu lembro do conceito da barbearia quando explodiu, ou sei lá se eu cheguei um pouco atrasado nisso, ali em meados de 2015, 2016, que a gente começou a ver as barbearias mais evidentes, né? Mais evidentes. E eu não gosto de pensar que é uma separação de classes, mas que você começou a ver um serviço um pouco mais personalizado, mais, eu ia falar elitizado também, mas é um pouco até preconceito da minha parte, mas personalizado naquele sentido de você não chega apenas, senta na cadeira, fala, eu quero isso assim e corta e vai embora. Não, existe um cuidado a mais, né? Você chega lá, você já é bem recebido, você tem às vezes um café, uma bebida água da sua preferência, uma água que seja. Às vezes tem ali um lugar onde você vai chegar com um amigo ou um irmão, não sei, vai, joga um bilhar que muitas vezes está ali. É interessante isso, né? 2015, 16, 10 anos atrás, mas esse olhar diferenciado já não é de hoje, já tem tempo, né? E muitas vezes a gente... Mas se evidenciou muito hoje por conta das redes sociais. Sim, não tinha muito isso. Parecia algo, falei até que parecia preconceito meu, mas parecia muito isso, algo para poucos. Quando na verdade não. A primeira vez que eu me atrevi, falar até dessa forma, a visitar uma barbearia dessa, no fim das contas eu percebi que para fazer um corte mais uma barba eu estava gastando talvez, sei lá, 30% ou 30% mais ou menos do que eu gastaria na barbearia comum do meu bairro. Com uma total diferença no que diz respeito ao atendimento, ao ambiente, ao padrão de serviço que eu vou receber. Porque você vai assim, eu não estou desmerecendo barbearia de bairro, muito pelo contrário. Aqui a gente está falando de atenção ao cliente. Né, de você sentar numa cadeira, o cara falar assim, tá, o que você gosta ou o que você já está acostumado, deixa eu te mostrar o que seria legal, aí vai lá, mostra uma referência, mostra, mas o seu rosto é assim, assado, que é o visagem. Exato, que hoje, aí já entra na hoje consultoria. A gente já sabe que tem um nome e como é que funciona isso, mas era muito raro e poxa, quantas pessoas poderiam saber disso
lá atrás e fazer essas escolhas mais assertivas, principalmente sabendo que não gastaria muito mais por isso e hoje estariam provavelmente bem diferentes por conta desse efeito cascata. Uma coisa puxa a outra. É uma coisa puxa a outra. E aí quando você ouve uma conversa dessa, fala, poxa, eu preciso revisitar meu guarda-roupa. E aí você vai revisitar seu guarda-roupa. E vai revisitar. E principalmente eu acho que por aquele efeito aquela curiosidade. Poxa, eu quero saber como é que vai funcionar isso na minha vida. Eu quero saber o quanto eu vou me sentir melhor porque eu escolhi uma roupa que vai me posicionar, que vai me ajudar a ter uma imagem mais assertiva dentro daquilo que eu quero passar. Muitas vezes a gente tem um grande aliado, ou pode ter um grande aliado que a gente não sabe, porque a gente escolheu fazer a escolha mais fácil ou a mais barata, ou simplesmente quis deixar pra lá por um preconceito ou por, sei lá, isso não é pra mim, é bobeira. Exato. Eu acredito também que, vou falar um pouco agora da questão da consultoria, né? Uhum. Muitos homens têm bloqueio num primeiro momento. Sim. Pô, um outro homem me vestir? Não sei se isso é pra mim. Mas depois que começa a conversar, a entender e ver o quão bom pode ser o resultado, porque ele já olha as referências de outras pessoas. Fala assim, peraí, pô, o fulano atendeu contigo e ficou bonito. O ciclano foi lá contigo e tá se vestindo super bem. Pô, o outro cara, totalmente elegante. Então, assim, o que é isso, cara? Deixa eu entender. Aí as pessoas começam a quebrar um pouquinho o preconceito. Uhum. Peraí, agora eu vou buscar uma consultoria para mim. Eu vou lá no íntimo do cara, que é abrir o guarda-roupa dele e apontar o dedo para dizer, essa roupa não fica legal com você. Você imagina o quão ele tem que ter a mente aberta para entender que eu estou querendo ajudá-lo e não prejudicá-lo. E aí, já fazendo um outro gancho, tem a consultoria, aí o cara vai para a compra das peças. Aí, às vezes, ele vai na minha alfaiataria. Eu vou lá na sua alfaiataria, eu quero ver o que você tem. Ele olha tudo aquilo, fala, cara, maravilhoso. Agora eu falo assim, põe no corpo, vamos experimentar. Que é essa cerejinha do bolo. Vamos experimentar. Coloca. Aí ele se olha no espelho, quem vai comprar, quem vai vender não sou eu que estou vendendo a peça para ele. Ele vai comprar a peça de mim, porque ele se achou bonito com a roupa. Entende que você tem que experimentar para você saber se é bom ou não. Sim. E quando você experimenta, não tem jeito. Você vai olhar a sua melhor versão na frente do espelho. E eu duvido quem me prove ao contrário, que se olhe no espelho mais bonito e queira voltar ao que ele estava. Simples assim. Se você se olhou bonito no espelho hoje, eu duvido você querer ser o cara que você era ontem. É simples assim. Isso é com qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Sim. E você bateu num ponto que é muito, muito, muito importante. Esse preconceito enrustido na ideia de que consultoria não é para homem. Eu atendo muitos homens hoje em dia, de diversas profissões diferentes. Você pode com certeza dizer isso, né? Popularizou? Ou ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu digo popularizou no sentido, as pessoas sabem que existem consultores de imagem estilo masculino, mas existe um oceano azul de oportunidades. Sim. E que muitos homens que entram em contato comigo não têm a ideia do que é uma consultoria. Sim, a pessoa que te procura ainda está dentro, geralmente, de um padrão ou de um rótulo. Geralmente, o cara que me procura, ele já tem uma percepção que ele precisa mudar a imagem dele e ele precisa de ajuda para isso. Ele tem recursos para isso, mas ele não sabe fazer isso. Sim. E às vezes até o cara tem a percepção que precisa mudar, ele não consegue fazer a consultoria, mas ele quer comprar algum material que possa ajudá-lo de uma maneira prática. E é aí que a gente entra com os conteúdos online. Sim. Para o cara saber exatamente, bater o olho e fazer o dia a dia dele. Sim. Mas, cara, ele consegue. É que são níveis também, né? Níveis totalmente diferentes. Não dá pra gente sair chegando, tacando fogo no guarda-roupa, que nem eu falei. Não, né? E nem é isso que eu proponho. Nem é isso que eu proponho. Eu sempre falo para meus clientes, poucas peças
e várias possibilidades. Sim. Com poucas peças, você tem um guarda-roupa versátil. Eu ensino, inclusive, num e-book, o Poderoso Armário Cápsula, com 16 peças, você tem 144 looks à sua disposição. Cara, não tem algo mais prático do que este livro que eu escrevi. Que para você visualizar, é copiar e colar para o teu dia a dia. Não tem nenhuma dificuldade, eu não vejo um feedback que não seja um feedback de, cara, aprendi algo. Isso me ajudou. Mudei meu guarda-roupa e gastei pouco. Com poucas peças, agora eu só vou adicionando aquelas essenciais. Vou para um frio, compro uma blusa. Vou para o calor, compro uma bermuda. Sim. Vou viajar, adiciono outra peça. Simples. E é legal que essa sua frase, ela traz até um respiro para uma grande parte dos homens que está pensando, poxa, será que eu vou precisar ir para Oscar Freire ou para o shopping mais conceituado da minha cidade para fazer essa mudança? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Vai na sua cidade aí mesmo. Na sua cidade. Lembra que eu falei lá no início da conversa. Aprenda a ler ali as etiquetas, uma boa peça, um bom caimento para o teu biotipo, independente se você é alto, magro, gordo ou baixo. E você vai estar bem vestido. Sim. Entenda, olhe, tenha um olhar diferente. Busque um conteúdo que te ajude de maneira prática se você não consegue. Para com esse preconceito. A gente só quer ajudar. Só quero ajudar você a chegar na sua melhor versão. Só isso. E eu vou te falar, você vai me agradecer, a sua companheira vai me agradecer. Se você não tem, vai conseguir uma companheira, porque você vai se tornar uma pessoa interessante. Inevitavelmente, alguém vai querer saber de você. Sim. Às vezes você vai ascender profissionalmente. Vai ascender profissionalmente, uma promoção, você vai começar a falar melhor, a tua autoestima vai ser melhor, você não vai mais gaguejar. Fora o que a gente nem sabe que ainda vai acontecer, né? Fora ainda o que está por vir. Porque as portas vão se abrir. Sim. E isso é inevitável. Eu falaria aqui uma meia dúzia de magazines, mas eu não faço publicidade gratuita, né? Então, mas que legal. É um respiro aí, né? Pra quem imagina que é algo que... Não que é, né? Mas que precisa ser algo... dolorido caro, no bolso, né? Pro bolso. E a gente sabe que o brasileiro, na média, né? O brasileiro, ele não ganha muito. Se a gente for colocar na média, né? Sim. De outros países, enfim, o poder de compra do brasileiro não é tão bom como outros países que existem. Sim. E aí você tem que ponderar, ver aquilo que o teu bolso pode pagar. E dentro daquilo que o teu bolso pode pagar, às vezes você vai conseguir ir na cidade, numa loja da tua cidade, no centro, no bairro. Mas eu sempre falo, não importa onde você vai comprar. O mais importante é o teu olhar para aquilo que você vai comprar. Sim. Olhar o teu biotipo e adequar a tua rotina. Maravilha. Só isso. A gente não pode terminar a nossa conversa sem uma pergunta tradicional que eu faço para todos os convidados. Deixa eu até beber uma água para respirar, para saber qual é a pergunta. Não, é simples, é simples. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte: qual é o conselho que você dá hoje que você gostaria de ter recebido há 5 ou 10 anos atrás? Invista na tua imagem. Que ela vai abrir portas que você ainda nem sabe. Mas invista em você. Você é o principal capital da tua vida. Não é papo de coach nem nada, não. É justamente para você investir na tua imagem, que isso daí muda o jogo da tua vida, seja pessoal ou profissional. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, porque eu vivi isso na minha vida. Eu era um cara extremamente desleixado, não me preocupava com a minha imagem. Quando eu experimentei cuidar de mim, as coisas aconteceram. Então isso serve para qualquer um, independente do teu nível social também. Invista na tua imagem. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Agradeço o bate-papo. Passou rápido. Que papo bom, né? E quanto conteúdo. Espero que as pessoas aproveitem, né? Me sigam aí nas redes sociais, para quem quiser entender um pouquinho mais, né? @o Estilo Vende.
visitem a minha alfaiataria, né? Espaço Felipe Coelho, dê uma olhada. Eu acho que é isso. A gente tem que levar, eu levo a autoestima para os homens através da consultoria, através da vestimenta, através de algum material que eu tenha, que eu já produzi, dos livros digitais, né? Então, o nosso propósito é esse. Sim. Eu quero vestir os homens, cara. Eu quero levar autoestima para os homens. Eu quero fazer com que eles enxerguem ele no espelho de uma maneira positiva. Que o cara passe a cuidar cada vez mais de si mesmo. Porque ele é a máquina de casa. O homem é a máquina de casa. É o cara que vai prover, é o cara que vai cuidar, é o cara que vai proteger. Uhum. E se você não estiver bem, nada do restante funciona. Então você precisa estar bem. Sim. Mentalmente, fisicamente. A hora que você olhar no espelho e falar, eu tô gostando do que eu tô vendo. É isso. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E para você que chegou ao final deste episódio, seja no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido, faça um breve experimento. Vá lá no seu quarto, abra a porta do seu guarda-roupa. Se ela cair logo de cara, sinto lhe avisar, você precisa de uma reforma. Mas, brincadeiras à parte, eu espero que esse papo de hoje tenha trazido a você grandes ensinamentos, não só no sentido de como se vestir melhor, mas também como se posicionar melhor. A gente falou muito sobre isso, né? Uma boa imagem, uma boa roupa faz toda a diferença naquilo que você é ou quer ser. Então, tenho certeza que essa nossa conversa de hoje vai te dar um estalo para uma grande transformação na sua vida. E olha, independente se é homem, se é mulher, já ficou muito claro aí que a imagem e o estilo vendem e fazem toda a diferença. Agradeço por você ficar até agora nesse nosso episódio de Inconformados S.A. Lembrando que você assiste no YouTube ou ouve lá no Spotify, Google Podcasts ou Amazon Podcasts. No nosso Instagram, Outros 500 Oficial, você encontra os cortes dos episódios e também a programação com todos os nossos convidados. Te espero na próxima quinta com mais um episódio de Inconformados S.A.